Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula de Biologia, comigo a professora Tayane. Hoje a gente vai continuar nossa aula e vamos terminar o nosso conteúdo sobre zoologia. Vamos falar um pouquinho sobre os cordados e os grupos que ficaram faltando, répteis, aves e mamíferos. Então, para a gente começar aí pelos répteis, a gente vai ver que lá nos anfíbios, quando a gente conversou um pouquinho sobre eles, a gente viu que eles ainda eram dependentes do ambiente terrestre. Por quê? Os ovos deles não tinham proteção. Então, eles precisavam colocar esses ovos na água. Além disso, eles apresentavam desenvolvimento indireto. O que é isso? Eles têm larva. O girino deles é aquático. E eles também precisam da água por causa da respiração cutânea, já que eles trocam gases com o meio. Então, os anfíbios eles eram ainda totalmente dependentes de um ambiente úmido. Aqui nos répteis, a gente vai ver que eles foram os primeiros animais a chegarem no ambiente terrestre e conquistarem esse ambiente por completo. Então, a partir da evolução de um grupo de anfíbios, a gente acredita que tenham surgido aí os répteis, né? Que significa aí do latim reptum, que é rastejar, que é uma característica desses animais. Eles são encontrados principalmente em regiões tropicais e subtropicais, com grande variedade de hábitats. Por que eles estão mais restritos a esse tipo de clima? Porque são também animais ectotérmicos, ou seja, a temperatura do corpo deles é aquela do ambiente. Eles precisam do calor de fora para ativar o metabolismo deles. Então, se por acaso a gente vai para um polo norte, uma temperatura muito baixa, eles não têm calor suficiente para ativar esse metabolismo. Então, quando a gente vê lá um calanguinho na pedra, o crocodilo em cima da pedra calangando lá, tudo quando eles fazem isso é porque eles estão fazendo o quê? Eles estão pegando, né, calor para ativar o seu metabolismo. Por isso que eles estão mais restritos a essas regiões. Quando a gente fala de deserto, lugares mais quentes, sempre tem a presença de um réptil ali. Quem são os representantes? Temos as serpentes, as tartarugas, os crocodilos, os jacarés, os lagartos, as lagartixas, os camaleões, as tuataras. Então, temos uma grande diversidade de espécies. Eles apresentaram adaptações morfológicas e fisiológicas para conquistarem o ambiente terrestre, como, por exemplo, a pele seca. Eles não apresentam aquelas glândulas mucosas como os sapos apresentavam, né? Os anfíbios, eles apresentavam aquelas glândulas que mantinham essa pele sempre úmida. Aqui não. Esses animais foram os primeiros a terem em abundância uma proteína chamada de queratina. Essa queratina, ela é uma proteína impermeabilizante, ou seja, ela evita a desidratação. Ela impede que esses animais sejam ressecados. Então, eles vão apresentar uma pele mais espessa, com escamas, ou com placas, ou com pele, com estruturas diferentes, cheias de queratina, protegendo eles, então, do ressecamento. Um outro tipo de adaptação que eles tiveram é a respiração pulmonar. Se a gente analisar aí o pulmão de um anfíbio, que é um pulmão saculiforme, e um pulmão dos répteis, que é um pulmão paraquimentoso, a área de trocas gasosas é muito maior no pulmão dos répteis. Por quê? Aqui a respiração deles é exclusivamente pulmonar. Ela não é dependente da respiração cutânea, como é no caso dos anfíbios. Então, isso foi uma estratégia fisiológica que permitiu também com que os répteis conseguissem conquistar o ambiente terrestre. Eles não dependem da umidade para fazer troca gasosa. Outra adaptação é a excreção de ácido úrico. O que é isso? Os anfíbios excretavam ureia. A ureia é o meio termo aí de toxicidade. O ácido úrico é o menos tóxico e é o que precisa de menos água para ser eliminado. Outra característica é a fecundação interna. Os anfíbios, a gente viu que eles lançavam os gametas na água e eles se encontravam no ambiente. Então, era uma fecundação externa. Se fosse no ambiente terrestre, como que isso seria possível? Não daria, né? Então, eles precisam da água para esse encontro dos gametas. Os répteis não. Eles já têm a fecundação interna. Os machos lançam os espermatozoides dentro da cloaca da fêmea.
Outra característica da adaptação são os ovos com casca rígida. Os ovos dos anfíbios não têm casca, então eles precisam ser colocados no ambiente aquático, senão eles ressecam, o embrião acaba morrendo. Agora, aqui, no caso dos répteis, eles já apresentam essa casca, que tem poros que permite a troca do embrião com o meio para fazer as trocas gasosas e não permite que ele desidrate, que protege ele contra essa desidratação. Então, foi uma outra adaptação super importante para conquistar o ambiente terrestre. Outra foram os anexos embrionários. Não apresentava isso lá nos anfíbios. Aqui, eles apresentam âmnio, córeo e alantoide, estruturas mais desenvolvidas. Como assim? O ovo dos anfíbios, ele é um ovo mais simples. Aqui, ele apresenta essas estruturas que vão servir como armazenamento de nutrientes, como local de excreção, onde eles lançam as excretas, local de trocas gasosas. Então, eles vão apresentar essas estruturas que vão permitir com que o embrião se desenvolva dentro do ovo. Os répteis são classificados em 3 grupos: os testudíneos ou quelônios, os lepidosauria, que a gente vai falar aqui dos squamata, que são os escamados, e os crocodilia. Os testudíneos ou quelônios, eles são representados pelas tartarugas, pelos cágados e pelos jabutis. As tartarugas, elas são aquelas que têm os membros adaptados para o nado. Então, elas apresentam patas em formato de nadadeira, que fazem com que elas sobrevivam aí em ambiente aquático. Os jabutis, eles têm as patinhas mais robustas, então eles utilizam elas para andar. Eles não têm adaptações para o ambiente aquático. Os cágados, por mais que eles apresentem as perninhas robustas, eles têm também nas pontas essas membranas interdigitais que permitem com que eles consigam nadar. Então, eles ficam aí migrando entre ambiente terrestre e ambiente aquático. Os testudíneos, eles possuem escamas que são modificadas em placas córneas. Então, quando a gente observa aí na imagem de cima a estrutura de uma tartaruga, elas têm estruturas divididas, né? Pedacinhos aí que são formados por placas córneas. E essas placas, elas formam a parte de cima, que é chamada de carapaça, e a parte de baixo, que é chamada de plastrão. E esse plastrão, ele é diferente nos machos e nas fêmeas. Olhando para a imagem de baixo, a gente consegue perceber que o dos machos, ele é curvo, ele faz uma voltinha para dentro, enquanto que o das fêmeas, ele é quase que plano. Então, a gente consegue diferenciar aí pela morfologia quem que é macho e quem que é fêmea. Eles têm o corpinho deles dentro dessas carapaças unidas, a dorsal e o plastrão, que é a ventral. O corpo deles, ele é unificado nessa carapaça. Portanto, se isso for retirado, esses animais eles morrem, porque as vísceras deles são unidas a essas placas córneas, né? Elas são projeções da epiderme que são criadas. A partir delas, a gente tem a cabeça, os braços e a cauda saindo. E eles podem retrair isso quando eles se sentem em perigo. Os escamados, eles não possuem placas córneas, mas sim escamas dérmicas. E, periodicamente, eles podem trocar essas escamas. É o caso das cobras, né, que são bem conhecidas. Eles são divididos, então, em lacertílios e ofídeos. Os lacertílios são os lagartos e os ofídeos são as serpentes, as cobras. Então, os lacertílios, a gente tem aí os lagartos, as lagartixas, as iguanas, os camaleões. Eles podem apresentar pernas longas, curtas, muito reduzidas ou ausentes, como, por exemplo, o lagarto de vidro, que está representado aí na imagem pra gente. Então, não é necessariamente obrigatório a presença dessas pernas, tá? Na boca, eles têm vários dentes e uma língua de ponta pegajosa e bifurcada, que pode ser projetada rapidamente, facilitando aí a captura de insetos. E os ofídeos, que são as serpentes, eles têm um corpo alongado e desprovido de membros, né? Então, eles não têm patas, não têm pernas. Eles também não têm pálpebras, nem tímpano e nem bexiga urinária. Esses animais aí, eles vão apresentar uma adaptação
para serem caçadores. Então, eles vão apresentar dentes inclinados, são recurvados para trás, que servem para prender o alimento durante a sua deglutição, na hora dele ser engolido. Então, elas seguram a presa, inoculam veneno para paralisar essas presas, no caso das venenosas, e então elas deglutem aí para engolir essa presa normalmente inteira, né? A língua delas é em formato de fita, com as extremidades bífidas. Então, a gente consegue observar que lá na pontinha ela se divide, né? Ela se bifurca em duas partes. E que mesmo quando a cobra está com a boca fechada, essa língua ela consegue sair, porque tem uma reentrância da mandíbula que permite ali com que ela saia, como está representado na imagem de cima. Elas não mastigam a presa, porque os únicos dentes que elas têm são os inoculadores de veneno, então elas engolem essa presa diretamente, tá? E elas conseguem deglutir presas muito maiores do que o tamanho da cabeça delas, porque elas apresentam uma cabeça frouxa e elástica, que permite então que ela se distenda muito para permitir a entrada, igual a gente está vendo na imagem de cima de um ovo e na imagem de baixo de um mamífero. Então, ela tem uma grande articulação mandibular, ok? E, devido ao movimento de alguns ossos ali dentro, eles facilitam, então, a passagem desses alimentos, desses animais, e eles não têm o osso externo, que é aquele osso que fica nessa região, o que facilita também na hora da deglutição. A posição anterior da glote permite que elas respirem, mesmo quando elas estão engolindo a presa. Então, como a glote delas fica bem próxima da superfície, da região anterior, elas conseguem fazer essa troca gasosa. Por isso que, por mais que elas demorem ali na hora de engolir, elas não morrem por falta de ar. As serpentes, elas mudam de pele várias vezes ao ano, dependendo da espécie e das condições físicas desse animal. Só que tem uma região que tem uma cobertura córnea, né, na cascavel, que ela não troca essa região, que a gente chama de chocalho, né? Ou de guiso, que é essa que está representada na pontinha aí da cauda. Ó. Ela não troca de pele, tá? Não se destaca no momento da muda. E os crocodílios que a gente tem aí, os crocodilos, os jacarés e os gaviais, que têm o corpo recoberto por escamas e por placas ósseas. Tem 4 membros locomotores e uma cauda longa. Esses animais, eles têm hábitos aquáticos. Então, eles podem viver aí próximos a pântanos, a rios ou até mesmo lagos. Lembrando que eles conseguem ficar em ambiente terrestre também, tá? Como que a gente faz para diferenciar o crocodilo do jacaré? Normalmente a gente acha que é a mesma coisa, né? Só que eles têm diferença em relação à morfologia deles. Quando a gente observa a cabeça do jacaré, ela é uma cabeça mais curta, porém mais larga. A cabeça do crocodilo ela é mais afilada e mais comprida. Além disso, quando eles têm ali no focinho deles, que é mais estreito, né? Quando eles fecham a boca, os crocodilos, a gente consegue ver o dente ali da mandíbula, né? Ele se encaixa numa reentrância do maxilar superior. Então, ele fecha por completo. Agora, quando a gente observa nos jacarés, que tem o focinho mais largo, e o dente da mandíbula dele, ele não tem essa reentrância, então ele não aparece quando tá com a boca fechada, né? Então não aparece com o dente ali quando tá fechadinho, ao contrário do que a gente observa lá nos crocodilos, como a gente pode ver aí na imagem, que apresentam essa reentrância. Características gerais. Os répteis, eles têm sistema digestório completo, com boca até cloaca. Então, lembrando que aí passa fezes, urina e também ovos, né? Gametas, sistema reprodutor. Então, vai ser a abertura do sistema genital feminino, vai ser nele que a gente vai ter a saída de ovos, saída de urina, de fezes. Eles possuem dentes numerosos e cônicos de aspecto homogêneo. Então, eles são homodentes, né? Apresentam todos os dentes iguais, igual a gente viu do tubarão, com projeções pontiagudas. Geralmente são carnívoros e isso é muito acentuado principalmente em serpentes e em crocodilos. Como características gerais, eles têm o fato de serem ectotérmicos. Como eu falei com vocês, eles dependem do calor do ambiente para manter o seu metabolismo ativo. Por isso que a gente está vendo aí o calanguinho calangando no sol, né? Eles precisam desse calor para ativar o metabolismo deles.
Vocês podem ver esse termo também como heterotérmicos, tá? É a mesma coisa. Possuem respiração pulmonar, como a gente já tinha comparado lá em anfíbios. Eles têm uma área de troca gasosa muito maior no pulmão, o que facilita então as suas trocas. Eles apresentam um coração igual ao dos anfíbios, o que a gente viu. A circulação deles é dupla, fechada e incompleta. Porém, um grupo desses animais, que são os crocodilianos, eles apresentam o coração com 4 cavidades. Se vocês olharem na imagem, o coração de cima, ele só tem 2 átrios e 1 ventrículo, que é o que está representando aí o da serpente, o das tartarugas. Só que o coração de baixo, ele está representando os dos crocodilos. Os crocodilos têm 4 câmaras, então eles têm aí 2 átrios e o ventrículo deles é parcialmente dividido por um septo, chamado septo de Sabatier. Então ele é parcialmente dividido. Aí vocês perguntam assim, então a circulação deles é completa? De um lado só circula sangue arterial e do outro somente sangue venoso? Não, porque se a gente observar aquela regiãozinha amarela na parte de baixo, é uma estrutura chamada de forame de Paniza. No forame tem mistura de sangue. Então, por mais que aconteça aí uma divisão, né, pelo septo de Sabatier dos ventrículos, tem uma região no qual esse sangue se mistura, o venoso com o arterial, que é chamado forame de Paniza. Aqui, para a gente fazer uma avaliação dos tipos que a gente já viu de circulação. Os peixes só têm um átrio e um ventrículo. Então, por dentro do coração deles só passa sangue venoso. No do anfíbio, a gente viu que tem 2 átrios e 1 ventrículo. Tem mistura de sangue no ventrículo. O dos répteis, a mesma coisa que dos anfíbios, com exceção dos crocodilos, que a gente viu que os crocodilianos, né, eles apresentam aí o ventrículo dividido. Então, eles têm 4 cavidades. Porém, não é considerada completa ainda, porque mistura sangue no forame de Paniza. E o último, que é o das aves e dos mamíferos, esse sim é completamente dividido e é uma circulação completa. De um lado só circula sangue venoso, do outro só circula sangue arterial. A excreção é feita por rins, onde a gente retira ali as impurezas do sangue, e eles excretam em maior quantidade o ácido úrico, que a gente falou lá no começo, que foi uma adaptação para o ambiente terrestre. Os marinhos, como no caso das tartarugas, eles têm glândulas oculares para excretar o excesso de sal, para eliminar e não fazer com que eles fiquem aí com uma grande quantidade de sal no corpo, né? Para eles conseguirem se adaptar. Algumas iguanas, elas têm glândulas nasais para eliminar esses sais e conseguem então excretar eles sem perder muita água. Então são estratégias aí de alguns animais que vivem nesses ambientes aquáticos marinhos. São homeotérmicos agora. Vamos começar a falar das aves. Então, a primeira característica lá era ectotérmicos ou heterotérmicos. Aqui eles são endotérmicos e homeotérmicos. O que é isso? Eles regulam a própria temperatura corporal. Independente da temperatura do ambiente, eles conseguem manter a temperatura corporal constante. Então, eles têm uma elevada taxa metabólica e isso faz com que eles precisem se alimentar mais constantemente, porque através dessa alimentação eles conseguem produzir mais energia na forma de calor. Então isso é super importante para esses animais, uma digestão que seja mais constante, né? Ingerir mais alimentos. Abaixo da pele, eles têm uma hipoderme, que é uma camada de gordura que funciona como isolante térmico. Então isso auxilia nessa manutenção da temperatura corporal. Além disso, a queratina, que é aquela proteína impermeabilizante que começou nos répteis, ela evita também essa perda de água excessiva. A pele deles não tem glândulas sudoríparas, glândulas sebáceas, que a gente vai ver que tem lá nos mamíferos, porém, eles têm uma glândula chamada de uropigial. O que é isso? É uma glândula que fica lá na cauda, no traseiro deles, que a gente vai ver que tem uma importância muito grande para essas aves. Ela tem responsabilidade por mandar uma secreção oleosa.
Então, essa secreção oleosa vai ser importante principalmente para aves aquáticas, porque quando essas aves elas mergulham para pegar alimento, elas não podem ter só penas encharcadas, porque se elas encharcarem, na hora que elas forem levantar voo, elas não vão conseguir e vão ser predadas. Então, o fato delas colocarem óleo, né, elas vão passando com um biquinho, elas pegam na glândula oropigial e vão espalhando esse óleo pelo corpo, ajuda elas a impermeabilizar, já que água e óleo não se misturam, né? Então, isso impede que a água entre nas penas, gerando uma impermeabilização. E quais foram as adaptações que permitiram a essas aves conseguirem voar, né? Então, o voo, ele permitiu com que elas ocupassem os mais diferentes tipos de hábitats e que elas conseguissem migrar de um local para o outro, podendo se espalhar pela terra. Só que para elas voarem, elas precisaram de algumas adaptações, como, por exemplo, presença de asas e penas, ossos pneumáticos, que são ossos ocos, então não são ossos preenchidos dentro, o que tornam elas mais leves. O corpo aerodinâmico, naquela conformação tipo um avião mesmo, né? Tem o eixo central e as asas planando ao redor. Quilha ou carena, que é uma estrutura que elas apresentam no formato do osso externo, que serve para diminuir o atrito com o ar. Elas não têm bexiga urinária e nem parte do intestino grosso, por isso que quando essas aves elas liberam aí as excretas e as fezes, muitas vezes, né? E bem líquida, porque elas não absorvem esse líquido, não reabsorvem. Tem músculos peitorais bem desenvolvidos para auxiliar na hora do batimento das asas. E as fêmeas só têm um ovário, para ficarem mais levinhas também. Então aí tem todas essas adaptações na imagem que a gente pode ver, tá? Todas essas estruturas aí que foram importantes para o voo. Como que as aves são classificadas? Em ratitas e carinatas. A ratita são aquelas que têm o osso externo, que o osso externo delas é achatado, ou seja, não é em formato de quilha ou carena. Elas não são adaptadas para voar, e sim para a corrida, né? O que auxilia elas a fugirem de predadores. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem a ema e a siriema, que são aves bem pesadas, né? Dá para ver que elas não têm adaptações para o voo. E as carinatas são as aves voadoras. O músculo externo delas, ele é modificado aí em formato de quilha, que a gente chama de carena também, que é onde se fixam os músculos peitorais, que é onde a gente tem o beija-flor, o pardal, o gavião, o falcão, a maioria das aves que a gente conhece. O sistema digestório delas é completo, então tem boca, começa na boca e termina na cloaca, e elas vão apresentar papo, moela e proventrículo. O papo tem a mesma função que a gente viu lá nos anelídeos, nas minhocas. Ele armazena alimento. A moela é o estômago mecânico, então é onde vai ter trituração dos alimentos. Ela come, né, a galinha, por exemplo, ela não cisca. Quando ela está ciscando, ela come pedrinhas, que aí quando chega lá na moela, ela vai comprimindo isso junto com o alimento, facilitando na digestão. E tem o proventrículo, que é o estômago químico, onde a gente vai ter a liberação de enzimas. Elas apresentam respiração pulmonar e como elas voam, voar gasta muita energia. Então elas precisam de projeções ligadas a esses pulmões, que são chamados de sacos aéreos, que eles aumentam esse aproveitamento do ar, fazendo com que ele consiga chegar mais rapidamente, levando até os ossos pneumáticos. Além disso, eles servem para diminuir o peso dessas aves, o que permite que elas tenham, né, a passagem contínua de ar para os pulmões quando ela está voando. E elas possuem o que a gente chama de siringe, que é um órgão responsável pelo canto, que sofre o vibrato à entrada de oxigênio. O coração, a gente já viu lá atrás, quando a gente falou dos répteis, tem 4 câmaras totalmente separadas. É uma circulação, então, dupla, passa 2 vezes no coração, fechada somente dentro de vasos sanguíneos e completa, o sangue não se mistura. E isso tem uma relação com a endotermia. Por quê? Eles conseguem mandar mais oxigênio, isso é mais eficiente, para ter uma maior produção de energia, para manter essa temperatura corporal constante. Lembra que lá no começo eu falei para vocês que eles precisavam ingerir mais alimentos? Então, eles precisam de mais nutrientes e eles precisam de mais oxigênio também,
porque é isso e isso que fazem com que a gente consiga respirar. E o fato desse sistema circulatório ser fechado e completo, não se misturar, faz com que os nutrientes e o oxigênio cheguem mais rapidamente até as células, facilitando na produção de calor e manutenção da temperatura corporal. Possuem um par de rins e eles excretam ácido úrico. Então, eles eliminam uma urina bem pastosa junto com as fezes. É uma coisa só que eles eliminam, que é fundamental para evitar essa perda de água. O sistema nervoso é bem desenvolvido, principalmente as estruturas como o cerebelo, que estão relacionadas com equilíbrio e orientação espacial. Essas aves voam, né? Então elas precisam de ter um cerebelo bem desenvolvido. Elas têm visão com uma boa acuidade visual, principalmente aves de rapina, que conseguem ajustar o foco em diferentes distâncias. Esses animais que são exímios caçadores, eles enxergam até de 4 a 8 vezes melhor, né, do que a gente. Reprodução, eles têm uma fecundação interna, então lançam os gametas dentro do corpo da fêmea e são ovíparos, que os ovos são liberados pela cloaca. Os gametas são lançados dentro da cloaca, tem a fecundação interna, e produzem ovos ricos em vitelo. O que é vitelo? O vitelo é uma substância nutritiva que vai nutrir o embrião até ele sair do ovo. Isso vai acontecer em répteis e em aves. Eles têm uma grande quantidade desse vitelo. Chocam os ninhos, então tem cuidado parental, e a quantidade de água dentro do ovo influencia no período de chocagem dos ovos, mantendo a temperatura lá dentro sempre adequada, não fazendo com que esses embriões eles morram. E por último, os mamíferos, o grupo ao qual nós fazemos parte, ele tem uma grande diversidade aí, com espécies com menos de 5 centímetros, como camundongos, né? Até musaranhos, que também são pequenininhos, até a baleia azul, que a gente tem aí de 30 metros e 180 toneladas. Então, eles variam muito em relação ao tamanho. Nós apresentamos glândulas, que nas fêmeas são glândulas mamárias, que produzem o leite materno. Nos homens, isso é vestigial. Presença de pelos, recobrindo o nosso corpo. Temos uma pele queratinizada e uma coisa exclusiva nossa, presença de glândulas sebáceas, que produzem o sebo da pele, que é essa oleosidade natural, e glândulas sudoríparas, que produzem o suor, que auxilia também a gente no controle da temperatura corporal. E nós apresentamos um músculo chamado de diafragma, que é o que vai facilitar na hora dos nossos movimentos respiratórios. Quando a gente inspira e quando a gente expira, esse músculo auxilia na entrada e saída de gases. Lá em fisiologia a gente vai conversar sobre isso. E uma característica interessante também, nós apresentamos hemácias anucleadas. Os outros animais têm núcleo na hemácia, a nossa não tem. Por quê? Para ajudar na hora de acoplar o oxigênio e facilitar o transporte desse gás. A maioria abriga os filhotes no útero durante o desenvolvimento, mesmo que seja por pouco tempo, como no caso dos marsupiais. E o desenvolvimento da placenta foi uma grande aquisição evolutiva, porque ele torna desnecessária a presença daquele ovo com alantoide, córion, aquelas estruturas todas. Por quê? Tudo quem vai fazer para a criança é a mãe. Então tem a troca de mãe para o feto. Através do cordão umbilical, conecta a mãe com o feto, via placentária. Então os nutrientes é a mãe que passa, o oxigênio também. O gás carbônico e as excretas, a mãe que retira do feto. Então ele pode ter esse desenvolvimento dentro dessa estrutura. Todos os mamíferos têm placenta? Não. A maioria, mas não todos. Por quê? Isso aí vai diferenciar aqui na classificação. Temos os prototérios, metatérios e eutérios. Quem são os prototérios? São os ornitorrincos, as equidinas, que estão presentes na Austrália. Eles não apresentam placenta. Eles são mamíferos diferentes porque eles colocam ovos. Por que são mamíferos, então? Porque eles têm produção de leite. O leite, eles escorrem, né, pelos mamilos, ali pelos pelos, e o filhote ele vai lambendo esse leite quando ele é liberado. Os metatérias são aqueles que apresentam marsúpio, que apresentam placenta, porém a placenta deles ela é pouco desenvolvida, ela não é madura.
Por isso, eles têm que terminar o desenvolvimento dentro de uma pequena bolsa que fica acoplada na mãe, que é chamada de marsúpio. Então, eles têm placenta e útero rudimentar ali. O filhote ele nasce prematuro e ele termina esse desenvolvimento dentro dessa bolsa. E os eutérios é o grupo no qual nós fazemos partes. Somos vivíparos e placentários, ou seja, o nosso desenvolvimento é todo dentro da placenta. Temos o útero e ela bem desenvolvidos e somos agrupados em várias ordens, como os primatas, que nós fazemos parte, junto com os macacos e os lêmures, as insetívoras, que são as toupeiras e os musaranhos, quiróptera, que são os morcegos, a edentada, que são os tamanduás, as preguiças, tatus, lagomorfa, que tem os coelhos, rodêntia, que tem aí os roedores, né, como os ratos, cetáceas, que tem as baleias e os golfinhos. Então essas são algumas das ordens aí que estão dentro dos mamíferos, que são bem diversificados, os eutérios. A respiração ela é pulmonar. Circulação, a gente já falou que é um coração com 4 cavidades, fechada e dupla, além de ser completa. Sistema nervoso bem complexo, com o encéfalo mais desenvolvido, e o nosso cérebro apresenta circunvoluções com regiões específicas para cada coisa. Nós excretamos ureia e a nossa digestão tem um tubo digestório completo, iniciando na boca e terminando no ânus, ou em alguns em cloaca. Tá? E a nossa dentição é difiodonte. Nós somos heterodontes. O que isso significa? A gente é difiodonte porque a gente troca de dente. Os dentes de leite são substituídos pelos permanentes. E é heterodonte porque nós temos dentes para segurar, que são os incisivos, os caninos, que são atrofiados aí, porque é só para rasgar a carne na hora de comer, e os molares, né, pré-molares e molares, que servem para mastigação. Nos herbívoros, eles têm um tubo digestivo mais longo porque eles precisam digerir a celulose. Então, nos ruminantes, o estômago deles vão apresentar 4 câmaras, que vão ter bactérias e protozoários que vão auxiliar a quebrar essa celulose. Então, eles têm o rumen, que é a primeira câmara, que é onde o alimento ele é amolecido, e é através da fermentação de bactérias que tem ali, que vai começar a degradar a celulose. No segundo, que é o retículo, ele vai sendo empacotado em massas e aí ele volta para a boca, para a ruminação. E na segunda deglutição ele vai então para a terceira câmara, que é o omaço, onde vai ter absorção de água. E por último ele vai para a última câmara, que é o abomaço, que é a 4ª câmara, onde vai ter a digestão química e então ele passa para o intestino. Então o estômago dos ruminantes tem 4 partes, como a gente pode observar aí na imagem. Eles são dioicos, a fecundação é interna e o desenvolvimento é direto, não tem estágio larval. A maioria é vivíparo, com exceção lá dos monotremados, que são os ornitorrincos, e as equidinas. Recebem nutrientes no período intrauterino e ao nascerem têm cuidado parental aí pelos seres humanos até se tornarem independentes. Só para a gente terminar aqui, está falando de um grupo de proteção de aves aquáticas que foram vítimas de vazamento. E essas aves aí, após ter esse vazamento de óleo, falou que elas perderam uma proteção, porque vocês sabem que o óleo, né, quando a gente junta ele ali com detergente ou qualquer substância do tipo, acaba se perdendo essa capacidade. Então ele fala que, mesmo após esses cuidados, o retorno ao ambiente não pode ser imediato, pois elas precisam recuperar a capacidade de flutuação. Para flutuar, essas aves precisam. Se a gente está falando de flutuabilidade, elas precisam ter o quê? Está relacionado com densidade. Então, elas precisam diminuir a densidade delas. E o que ajuda nisso? A recuperar o tônus muscular, restaurar a massa corporal, substituir as penas danificadas, restabelecer a capacidade de homeotermia ou refazer a camada de cera impermeabilizante das penas. Aí, letra E, né? Eles precisam refazer essa camada para conseguir, então, se tornarem menos densas e flutuarem, como, por exemplo, os patos lá que ficam em cima da água, ok? Aves aquáticas. Por hoje é só. Bons estudos, galerinha, e estudem aí a zoologia, deem uma revisada para conseguirem absorver. Tchau, tchau e até a próxima!